Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai focar bastante na partida desse sábado, Vasco Sport Recife em São Januário, jogo aí que pode dar ao Vasco um grande salto na tabela de classificação, né? O Vasco podendo pular de 3 para 6 pontos, dependendo de um cenário, podendo até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas por outro lado também podemos culminar aí, terminar essa rodada sem treinador, em zona de rebaixamento, em caso de empate ou derrota aí contra o Sport Recife jogando dentro de casa. Então a gente vai trazer todos os detalhes, o que a gente pode esperar desse time comandado pelo Carille mais uma vez, dessa pressão que vai ter nas arquibancadas, nas redes sociais aí pela troca de treinador, e também vamos falar sobre outros assuntos, porque parece que Dimitri Payet se meteu em mais uma confusão, né? O jogador agora sendo aí acusado pela ex-amante aí de agressão, violência. Então a gente vai falar sobre isso. Será que vai ter um impacto numa possível renovação de contrato com ele até o final da temporada? E também vamos falar sobre renovação de outro jogador. Essa sim muito importante, principalmente pela parte financeira, né? Que vai trazer aí recursos muito grandes para os cofres da Vasco SAF, provavelmente já no decorrer dos próximos meses. Então peço para você acompanhar o vídeo até o final, teremos também a participação aqui do Carlos Berbet, do Gustavo Ribeiro, do Thiago aqui, né, falando sobre a sequência de jogos, a importância que essa sequência vai ter aí para o Vasco nas competições. Então fica até o final, peço para você deixar o joinha, deixar o like, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso canal, e convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito, né, você que não segue a gente aqui no YouTube ainda, para se inscrever no nosso canal, que é o maior canal de notícia, de informação e de opinião relacionado a tudo que acontece no dia a dia do nosso clube. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e venha fazer parte da nossa família vascaína por aqui. Combinado? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, né, antes da gente dar o pontapé inicial, eu queria lembrar, na verdade relembrar a todos vocês que ou já curtem fazer apostas esportivas ou que tem vontade de repente de começar, fazer uma fezinha ali, apostar em alguma coisa, para correr lá na Estrela Bet, que é a nossa parceira do canal. Vou deixar o link da Estrela Bet no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Lembrando que a Estrela Bet está com uma super promoção para todo mundo que se cadastrar lá no site deles até hoje à meia-noite. Vai estar dando R$30 de graça. Você ganha R$30 para você fazer a sua primeira aposta. Botar lá R$30 na vitória do Vasco contra o Sport, por exemplo. Você pode lucrar mais de R$100. E além disso, você ainda ganha o dobro do primeiro depósito. Então, se você depositar R$100, vai ganhar 200. Se depositar 50, vai ganhar 100. Se depositar R$1.000, vai ganhar R$2.000 lá na Estrela Bet. Como eu falei, o link tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Clicou no link, se cadastrou, ganhou R$30, fez qualquer depósito, multiplica por 2. Beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre o jogo, né, cara? Vasco Sport Recife, jogo aí que obviamente tá trazendo aí uma preocupação muito grande pro torcedor vascaíno, porque o Vasco não tá bem, não tá jogando um grande futebol, o torcedor tá cobrando a saída, né, do Fábio Carille, do comando da equipe do Vasco, né? O Sport que tá na zona de rebaixamento, né? Tem uma derrota e um empate na competição até agora, né? O Sport vem também tendo dificuldade, apesar de ter feito uma boa apresentação contra o Palmeiras, né? Numa ocasião jogando em casa. O Sport tem um time experiente, tem um time ali carimbado, né? Um time que vai vir para o Rio de Janeiro para jogar, né? Buscando a vitória, explorando os erros que o Vasco vem cometendo. O Sport vai ter um desfalque já confirmado, que é do lateral esquerdo Igor Cariús, né? Que é titular absoluto do Sport aí na temporada. Vem inclusive fazendo uma boa temporada, diga-se de passagem, chegou a ser especulado na equipe do Grêmio e do Palmeiras, né? E do lado do Vasco, parece que teremos força máxima, né? Ontem, inclusive, Felipe Coutinho
treinou normalmente, Adson e Jair também treinaram normalmente, então fica a cargo agora do Carille para saber quem serão os jogadores relacionados para a partida, né, e qual será o time titular. Eu acredito que ele deve manter o time que começou a última partida da vitória ali contra o Puerto Cabello, né, pela Sul-Americana. Ele deve manter o Léo Jardim no gol, nas laterais PH e Lucas Piton, um pela direita e outro pela esquerda, dupla de zaga o João Vitor e o Maurício Lemos, meio de campo com Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, e lá na frente Garré e Verratti, né? Essa deve ser a formação, né? O Vasco jogando naquele 4-2-3-1, atacando no 4-5-1, se defendendo, né? Então é importante essa vitória. Como eu falei, o Vasco tem 3 pontos na tabela, o Vasco está ali na 11ª colocação. Em caso de uma vitória e tropeço aí de alguns clubes, o Vasco poderia figurar ali entre os primeiros colocados, né? Pulando para 6 pontos, ultrapassando muitas equipes que estão à nossa frente. Porém, em caso de um empate ou uma derrota, o Vasco pode se complicar, né? E pode cair ainda mais nessa classificação do Campeonato Brasileiro. E como eu falei, né? Deve ser aí a última chance para o Carille. Se o Vasco não jogar bem, se o Vasco não desempenhar um bom futebol, não sair com uma grande vitória, né? Não convencer o torcedor que houve uma evolução, teremos mais uma vez na arquibancada cobrança, pressão pela troca de treinador e obviamente vai ficar na mão do Pedrinho mais uma vez para definir se ele mantém, insiste nessa decisão de ter o Carille como técnico aí por mais algumas partidas ou se ele toma uma decisão, né, de troca de treinador. Lembrando que temos algumas opções no mercado hoje livres aí, tem um Dorival Júnior, tem um Fernando Diniz, tem um Tite, né? Temos nomes experientes, treinadores que com certeza trariam, na minha opinião, um trabalho mais consistente, mais regular aí para esse elenco do Vasco aí na temporada. Enfim, agora é aguardar, torcer para dar certo, torcer para o Vasco fazer um grande jogo, conquistar uma grande vitória. Falar para vocês, tem muito torcedor que não está acreditando não, mas como vascaíno, eu acredito que o Vascão vai dar a volta por cima e vai conseguir aí fazer um bom resultado nesse sábado. Inclusive, eu já apostei na vitória do Vascão na Estrela Bet, apostei R$200, tô confiante, botei R$200 por lá, quem quiser fazer o mesmo, corre lá no primeiro comentário fixado, o Vasco tá pagando quase R$4 para cada R$1 que você apostar. Então, se você pegar os R$30 que eles estão dando de graça, apostar todo ele na vitória do Vasco, você pode transformar esses R$30 em mais de R$100 lá na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, beleza? Fala um pouquinho agora sobre a situação de Dimitri Payet. A situação de Dimitri Payet é uma situação complexa. O contrato dele com o Vasco vai agora até o dia 5 de maio, hoje já é dia 11 de abril, então tem aí mais 3 semanas de contrato, né? Tava-se até especulando que poderia haver uma renovação contratual, porém o francês não vem desempenhando um grande futebol aí para poder garantir essa renovação aí, né, para que o Vasco possa correr atrás. E ontem tivemos aí uma notícia que me deixa muito triste. Não tô aqui acusando o Payet de nada, muito pelo contrário, mas o Payet, ele foi acusado pela ex-amante dele, né, e está sendo investigado agora pela Polícia Civil. Então isso é algo agora formal. Tô falando que ele é culpado de nada, tá? Não tô aqui me colocando na situação de juiz, muito pelo contrário. Tô trazendo uma notícia. Polícia Civil está investigando ele por violência contra a ex-amante dele, né? Lembrando que o Payet é casado lá na França, tem 4 filhos ali com a esposa dele, mas estava tendo ali uma situação extraconjugal aqui no Brasil e agora a situação aí pode complicar para o Payet, né? Se realmente for comprovado que ele estava ali agredindo, tendo violência ali em relação a essa amante, pode acabar parando no chilindró no Brasil, né? Então, realmente uma situação complexa. Tomara que não tenha nada, tomara que seja uma acusação, de repente, que não seja verdadeira, mas tem que ser apurado, tem que ser investigado para realmente colocar aí os pontos nos is ali e a gente entender o que realmente aconteceu. Mas isso aí vai com certeza acabar dificultando, né, uma renovação de Payet, de contrato do Payet com o Vasco da Gama. E agora falar sobre a situação de renovação, essa sim deve acontecer ainda hoje, uma renovação multimilionária, né? Uma renovação que vai trazer, né, futuramente muito dinheiro para o Vasco. É a renovação do atacante Rayan Vitor, atacante da base do Vasco, hoje já joga no profissional, né? Um jogador de seleção brasileira de base, jogador aí que vem sendo cobiçado por gigantes do futebol europeu, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, todo mundo já veio atrás do Vasco por esse menino, né? E o Vasco, renovando esse contrato aí, deve aumentar essa multa rescisória e garantir que no meio do ano essa venda seja feita, né? Especula-se que o Rayan possa ser vendido aí por 35 milhões de euros, né? Mais ou menos aí 200 milhões de reais, que com certeza traria, né, uma tranquilidade financeira muito grande para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então ainda hoje o Vasco podendo anunciar essa renovação de contrato
com o Ryan aí por mais 2 temporadas só para vender ele no meio do ano. Essa é a grande verdade. O vídeo não acabou, tá, rapaziada? Vou passar a bola aqui agora para a rapaziada, pro Berbet, pro Gustavo, pro Thiago. Vão estar chegando aqui para falar um pouco sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então não vai embora, assiste a rapaziada, deixa nos comentários sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e corre na Estrela Bet, primeiro comentário fixado, para tirar proveito da nossa parceria. Um abraço, vai lá rapaziada, tamo junto. Fala rapaziada do canal MC Vasco Play e do canal Mário Coelho Vasco. Eu, Gustavo Ribeiro, estou aqui acompanhado do meu amigo Carlos Berbet para a gente comentar um pouco sobre essa sequência maluca que o Vasco vai ter nesses próximos 2 meses, né? A gente já vinha comentando desde o começo do ano como que seria a correria 2025, muito por conta do Super Mundial. E aí, ao longo do dia, né, desde ontem, a torcida do Vasco nas redes sociais comentou muito sobre isso, sobre a quantidade de jogos, se teremos o mesmo comandante durante esse período, né? E o meu questionamento pro Berbet aí, junto do meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é tradicional da gente. Cara, você acredita que o Carille estará nessa sequência de jogos? E aí já vou dar a minha opinião. O meu grande receio, por mais que eu sei que o trabalho do Carille eu tenho muitas críticas ao trabalho do Carille, eu sei que ele ainda não conseguiu colocar um estilo de jogo, mas o meu maior receio é esse, cara. É uma sequência de jogos muito grande, com intervalos muito curtos, e caso venha um novo treinador, cara, eu não sei que tempo teria para treinar essa equipe. E aí, Berbet, o que você acha disso? Fala, Gustavo. Fala, rapaziada aí que nos acompanha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos assistindo, né? Tanto no MCV Play, como também no Mário Coelho Vasco. E assim, cara, especificamente sobre o Carille, eu acho que se ele chegar, pelo menos até o segundo jogo contra o Puerto Cabello ali, eu acho que vai ser uma baita conquista para ele, sinceramente, cara, porque pelo que o time vem apresentando no momento, então tem alguns jogos muito traiçoeiros aí, cara. Principalmente essa sequência depois do jogo contra o Sport, no caso, né? Que é Ceará, que vem num bom momento, né? O próprio Flamengo, que o Vasco vem demonstrando uma dificuldade, principalmente nos últimos anos. O Lanús, né? Que venceu, inclusive, o nosso querido aí, né? O nosso primeiro adversário, o Melgar. Isso, Melgar, né, por 3-0, se eu não me engano. E aí já assumiu a liderança do grupo, né? Tem ali os mesmos 4 pontos do Vasco, mas tem um melhor saldo de gols. Então, assim, esse é o ponto. O Vasco vai ter que jogar tudo contra o Lanús, né? E tem o jogo exatamente ali em São Januário também. Então tem que aproveitar, não pode perder pontos. Então, essa sequência aí, Ceará, Flamengo e Lanús, bem pesada. Ainda tem o Cruzeiro, né? Inclusive o Operário, se a gente ampliar, e o Palmeiras. Então, se ele passar dessa sequência aí, para mim, vai ser algo surpreendente, na minha opinião, cara. Eu acho, pelo menos, que ele não sustenta, não. Mas como você falou, né? É uma sequência ali, um calendário que já era um motivo de reclamação, se tornou ainda mais caótico por conta, né, daí do Super Mundial de Clubes. Então, o intervalo de jogos foi encurtado, né? E principalmente a primeira fase da Sul-Americana vai ocorrer toda antes do início do Super Mundial. É o planejamento ali, foi esse o planejamento traçado antes do início da temporada. Então, a minha visão é essa. Não sei se o Carille chega. Para mim, se ele chegar, no caso, aí, se ele ainda estiver no cargo no jogo contra o Puerto Cabello, né, lá na Venezuela, vai ser muito surpreendente, na minha opinião. Cara, eu também vou nessa mesma linha de pensamento, né? A gente viu no último jogo como é que a pressão tá muito grande em cima do trabalho do Fábio Carille, mesmo apesar da vitória, a torcida se mostra insatisfeita. Eu acho que a atuação também não foi tão boa assim. Eu esperava algo melhor contra um clube fraco como o Puerto Cabello. E eu consigo dividir essa sequência assim em dois blocos assim. Eu enxergo, como você disse assim, entre a partida do Cruzeiro até o Lanús, que são a sequência de jogos fora de casa como a mais difícil, assim.
É um calendário que é até cruel, assim, pensar que são 6 jogos fora, todos com viagens, assim, viagens internacionais, viagens para o Nordeste, depois vai para o Sul. Vai ser um período muito complicado. Mas em contrapartida, eu acho que depois disso dá uma acalmada, assim, onde a gente pega Fortaleza, Operário, Fluminense, Melgar e Bragantino. Aí já vem uma sequência de 5 jogos no Rio de Janeiro, né? Então vai ser curioso, né? Como que depois de uma sequência de muitas viagens, a gente vai ter uma sequência de jogos aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, com certeza. Primeiro eu já peço desculpa pra galera aí, né? A minha imagem tá um pouco travada, tá pixelada, mas eu moro no Rio, né? Assim como o Gustavo, e caiu uma chuva braba, né? Nessa quinta-feira. Então, quando a chuva é muito forte, de vento, aí fica oscilando bastante. Então, já peço desculpa aí caso a imagem trave ou até mesmo o áudio por conta da internet que acaba oscilando muito, né? Mas, enfim, vi agora aqui que deu uma travadinha e meio que deu uma acertada aqui enquanto eu falava, tá vendo? Aí, o universo contribuindo. Mas, enfim, cara, é verdade. Acho que fica um pouco mais favorável com relação ao fato dos jogos serem em casa, né? Mas eu ainda vejo ali os adversários sendo difíceis, né? O Fortaleza tá em mau momento e mesmo assim continua, na teoria, sendo um time superior ao Vasco da Gama na questão de organização, né? Mas o Vasco normalmente leva bastante vantagem contra o Fortaleza quando joga em São Januário, né? Recentemente, e no caso, historicamente também. O Operário, como a gente já citou até no nosso último vídeo, é um time que foi campeão estadual, né, em 2025 e começou bem a Série B. Então, assim, eu fico com o pé atrás, sabe? Que tem, para mim, na minha visão, tem uma alta capacidade ali de tropeço do Gigante da Colina, pelo futebol que vem apresentando, o rendimento. É claro que, né, se a gente colocar no papel, elenco e tal, o Vasco tem um time melhor, mas, né, o desempenho ele traz muitas dúvidas para nós. Cara, eu vejo muito o Vasco num cenário muito semelhante ao Grêmio, né? Só que tem algumas, é claro, ali, algumas questões, né? No Grêmio parece que os jogadores estão tendo alguns problemas, inclusive de discordância de ideias com relação ao modelo de jogo. O Grêmio chegaram muitos reforços, né? Foram 11 aí durante a competição, na verdade, durante tanto a Copa do Brasil e o estadual, né? E, enfim, o time também, ele mesmo vencendo, como é o caso do Vasco, ele não convence por causa do rendimento da equipe. Então, assim, internamente, divide opiniões do trabalho do Quinteiro, sabe? Algumas pessoas entendem ali que ele não vai conseguir mais extrair desse grupo, mesmo tendo ali completando 3 meses de trabalho. Então, para você ver como é que o futebol é tão resultadista, né? Tão ali iminente. É aquilo. Você tem que jogar bem e tem que ganhar também, porque não adianta você jogar bem e perder. Então, assim, algumas pessoas acreditam que ele não vai conseguir mais fazer a equipe evoluir com relação ao que vem apresentando, enquanto uma outra parte fala assim, não, vamos esperar um pouquinho, porque, enfim, o último trabalho do Renato teve 5 anos, então é muito difícil em 3 meses você conseguir mudar tudo, né? Fazer uma mudança brusca assim. Além disso, como eu citei, o fato foram 11 jogadores que chegaram já com a temporada em andamento, então mesmo que no início, o que atrapalha um pouco ali a questão do entrosamento dos jogadores, especialmente ali os que são estrangeiros, que vêm para o Brasil pela primeira vez, né, e precisam se adaptar. Eu tô falando isso porque o Grêmio contratou o Cuéllar, né? Já morou no Brasil, então, para ele, querendo ou não, é um pouco mais fácil, mas ele vem tendo dificuldade com lesões, por exemplo. E além disso, os bons resultados, no caso, de novo, resultado que o Grêmio vem apresentando na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então, são esses os fatores para que ele seja mantido. Mas tá havendo ali uma discordância entre estilo de jogo dos jogadores com o próprio treinador. Então eu vejo algumas semelhanças nesse Grêmio com o Vasco. É claro que eu acho que o Grêmio
está numa situação um pouco pior. E aí, lá no Grêmio, no caso, eles estão colocando como prazo os 3 próximos jogos para o time apresentar uma evolução. No caso, Flamengo, Mirassol e aí o Inter. Olha só a batata do Quinteiros aí assando, né? Mas, enfim, é só para vocês verem como é que não é só o Vasco, né, que tá passando por essa situação em si. Então, cara, eu acho que é isso como a gente falou. Depois do Lanús ali, a gente vai ficar um pouco mais tranquilo, porque vão ser mais jogos em casa, né? Enfim, mas eu acho que o nível dos adversários, por exemplo, nessa sequência aí, Fortaleza, Operário e Fluminense, eu acho que tem um alto potencial ali para o Vasco tropeçar, na minha visão. Mas é claro que a gente não quer que aconteça isso. Novamente, a gente não está torcendo para isso, é só a gente está analisando os possíveis cenários, né? E, claro, analisando, podemos dizer assim, comentando com relação ao que pode acontecer pelo que o Vasco vem apresentando até o momento. Cara, é muito difícil a gente fazer uma análise a longo prazo, né? Eu vou aqui para um discurso mais parecido com o Carille, né? Discurso de treinador mesmo. Cara, a gente tem que pensar jogo a jogo, cara, porque a gente não sabe nem se o próximo jogo é o último desse comandante, a gente não consegue saber até quando vai permanecer o Carille. Eu acho que hoje a gente fazer uma avaliação a longo prazo do Vasco é meio que avaliar no escuro, né? É muito difícil, assim. Você citou o Grêmio, eu acho que a pressão em cima do Carille é até maior, assim, dentro do Vasco, assim, o clima tá bem complicado. Você disse que lá do lado do Grêmio tem pelo menos alguns torcedores que acreditam na evolução. Eu acho que dentro do Vasco não tem muito essa crença de que vai melhorar as coisas, não. Eu acho que as dúvidas em relação à demissão do Carille parte muito pela situação de mercado, cara. Porque, como eu disse no início do vídeo, a gente tem uma sequência muito longa, onde a gente não tem muitos nomes disponíveis no mercado. E que tempo esse treinador novo teria para treinar, cara? É complicado. Porque vamos supor que dê tudo errado. Aqui, ó, vou até bater na madeira. E aí o Vasco perde pro Sport. E aí o Carille sai do cargo. Quantos jogos a gente vai ficar ali com o Felipe, ou com o treinador da base, interino até chegar um novo treinador? Porque é um Sim. jogo atrás do outro, cara. Isso é a minha maior dúvida em relação à demissão do Carille, entendeu? E o receio de E, quem vai ser o substituto também, né? Tem isso. com certeza. Como eu disse, as opções no mercado não são de encher os olhos Vastas. de. Não enche os olhos de esperança de nenhum vascaíno, assim. Mas eu acho que durante esse período, uma coisa o Vasco vai ter que demonstrar, que é elenco. Isso a gente já vem falando desde o começo do ano, que o Vasco vai precisar rodar, sim. Eu acho que o Carille teve um exemplo de que o que não se deve fazer, que eu acho que é poupar um time por inteiro, porque foi o que ele fez praticamente. Porque aí entra em campo os jogadores que não estão acostumados a jogar, e isso fica muito visível em campo. A gente viu que contra o Corinthians era um time ali praticamente perdido, não demonstrou reação nenhuma contra o Corinthians. Eu acho que ele deve fazer esse trabalho de poupar, assim, tirando 2 ou 3 jogadores, assim, em jogos onde ele sentir que tem um desgaste maior. Eu acho que, pelo menos ali na posição de segundo volante, a gente consegue revezar o Tietchan e o Paulinho com mais tranquilidade. Mas aí, a relação ao Verratti, a gente tem que saber avaliar quais jogos a gente vai com o Verratti, quais a gente vai com o Ryan, porque é um jogador que faz muita diferença hoje. O Nuno, hoje, também é um cara que, quando vai para o banco, a gente não tem uma reposição, né? Quando o Corinthians jogou o Lloyd, a gente viu a diferença. Durante essa sequência de jogos, eu acho que vai ficar muito nítido as lacunas que o Vasco tem no elenco, né, Berbit? Sim, com certeza. E acho que, como você falou bem, acho que também, querendo ou não, é um momento de análise ali para saber pontuar, né? Já antecipar o planejamento para a segunda janela do ano, né? Saber ali, não, nossas prioridades são essas aqui, a gente tem que atacar, né? Como, por exemplo, um centroavante reserva para o Verratti, na minha visão, né? Que acho que já deveria ter vindo no início desse ano. Então, assim, acho que um ponta, talvez, um zagueiro. Então, acho que como você falou muito bem, né? A questão é em quanto tempo você vai buscar, né? Vai ser necessário para você fechar com um novo treinador, né? E como eu citei, a questão no caso de quem vai ser esse substituto, né? Então são várias indefinições, são várias perguntas que ficam ali
na mente, né? Mas com relação ao Grêmio, que eu falei, não são nem os torcedores, são os dirigentes em si, né? As opiniões lá dentro da diretoria tá bem dividida. Então, como eu disse, eu vejo algumas semelhanças do Grêmio com o Vasco, até porque o Grêmio fez um mercado melhor, trouxe o Christian Oliveira, né, que foi caro, o próprio Wagner Leonardo também. Então, assim, mas é aquele negócio. O quanto o resultado do Puerto Cabello deu de moral ali, deu de alívio para o Fábio Carille, né? A gente se questiona, Quase poxa, nada. beleza, venceu o Puerto Cabello, mas e aí? E se tropeçar, se empatar ou perder com o Sport? Será que vai sustentar ele no cargo? Ou ele vai ser demitido? Esse é o questionamento, essa é a pergunta que fica, né? Então, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem essa sequência exaustiva de jogos, né? Também tem essa questão envolvendo a permanência ou não do treinador. Com certeza. Então, o pessoal que está assistindo aqui, eu quero saber a avaliação de vocês, o que vocês esperam dessa sequência. Vai ser muito importante assim para a gente saber se teremos um segundo semestre, um pós Super Mundial mais tranquilo, ou se teremos que mais um ano estar com a corda no pescoço. Como eu disse ali durante o vídeo, é um prognóstico muito difícil. Hoje o torcedor do Vasco faz essa avaliação muito no escuro. E eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Alguma última consideração, Berbet? Gustavo, então, porque eu acompanho, né, os programas esportivos durante o dia e eles comentaram uma pauta que a gente vem falando já há um bom tempo, né, que é a questão do foco. O que, que você vai priorizar? Tem a questão aqui, porque não é só uma competição em si. A gente aí no meio tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. E aí o pessoal tava falando, não, o presidente, acho que foi o presidente, se eu não me engano, acho que foi, estavam falando sobre o Cuiabá, né? O presidente do Cuiabá, ou não lembro quem exatamente, mas eu acho que foi o do Cuiabá, se não me falha a memória, porque eu estava um pouco distraído, né, no momento, e eles falando que o dirigente em si, o mandatário, reconheceu, cara, o nosso problema foi que a gente não teve foco, né? A gente não priorizou alguma coisa, então foi levando na Sul-Americana. E aí, quando a gente foi eliminado, a gente já estava numa situação difícil ali no Campeonato Brasileiro e acabou não conseguindo reverter esse cenário. Então, tem mais esse ponto aí na questão dessa sequência que a gente está falando, sabe? E aí, qual que vai ser o foco do Vasco? Qual vai ser a prioridade, sabe? Ah, beleza, vai ser ainda a Sul-Americana, mas e aí, se você começar a derrapar ali no Campeonato Brasileiro, o foco vai mudar? O Vasco tem elenco suficiente para isso, para você dividir as atenções? Então, queria que a galera também complementasse com isso aí nos comentários, né? Claro, falando sobre as suas expectativas sobre essa sequência, né, que terá de 16 jogos em pouco mais de 2 meses, né? Porque são 61 dias. E sobre esse ponto também, e aí, qual que tem que ser a prioridade do Vasco? Tem que ser o Campeonato Brasileiro, permanência, e aí com uma melhora de desempenho, por exemplo, tem o potencial de brigar por uma vaga na pré-Libertadores, porque a base do time, né, do ano passado, que alcançou o seu auge, que foi realmente ali, né, flertar com realmente uma vaga na pré-Libertadores, ou então realmente foca na Sul-Americana, que é um torneio um pouco mais acessível e também dá uma boa premiação, né, por ser continental, mas você corre o risco de acabar se complicando encontrando, né, brasileiros já na fase mata-mata, ou, por exemplo, tentar chegar ali também de novo numa fase mais avançada, decisiva da Copa do Brasil, talvez repetir uma semifinal ou até mesmo chegar a uma final de competição. Então, são todos esses questionamentos que eu queria que a galera também falassem nos comentários. Com certeza. Então eu quero ver os comentários de vocês aqui embaixo. Se vocês não estão inscritos nos dois canais, vão conferir e se inscrevam no canal Mário Coelho Vasco e no canal MC Vasco Play. Para acompanhar os próximos vídeos, vocês têm que estar inscritos e sempre entrar aqui para acompanhar. Valeu, gente. Até a próxima.